Pequeno restaurante, Joseph e Sidney, irmãos, se encontram após algum tempo. Fizeram um assalto juntos, obtendo 7 milhões que o homem trouxe numa bolsa grande. Discutem brevemente seu plano de ação para o futuro próximo. Sidney precisa do dinheiro para pagar dívidas e sustentar sua filha Steph. Quer corrigir erros, lamentando não ter estado presente para a filha como devia. Mas primeiro, o casal precisa se esconder de forma que não possam ser encontrados. Joseph menciona saber o lugar, mas uma sirene policial soa e ambos fogem para a floresta. Trocam de roupa e jogam as velhas num pântano. Joseph diz que uma amiga os deixou se esconder em sua casa de campo, há muito esquecida. Logo chegam a um milharal, e ao atravessá-lo, ouvem tiros. Aproximam-se da casa com cautela. Para surpresa dele, tinha um carro parado na frente e 3 caras atirando em garrafas vazias com rifles. Sidney grita para os baderneiros, mas a espingarda dele não assusta. Mas quando Joseph aparece do outro lado, o trio se manda. O irmão sugere que se apressem. Entram na casa que parece estar vazia. Joseph logo nota um relógio grande. Os irmãos andam pela casa, vendo a bagunça e abandono geral. Nesse momento, de novo, ouvem as sirenes da polícia. Sidney quer correr, mas Joseph aponta uma porta da despensa e diz que é o que procuravam. Ele corre para o relógio no térreo e gira os ponteiros numa sequência específica. Sidney faz o mesmo com outros relógios e quando todos tocam, eles entram na despensa e fecham a porta. Trovões ribombam e relâmpagos brilham sobre a casa. Nesse momento, Joseph abre um caderninho e manda sua irmã discar um número específico no telefone antigo do quarto e desligar logo após dizer as palavras necessárias. Lá fora, ouvem as vozes dos policiais procurando por eles. Sidney disca o número e diz algumas palavras. Então desliga imediatamente. Escuridão e silêncio por algum tempo depois. Joseph abre a porta e eles saem. Não há ninguém por perto. A casa está arrumada e aconchegante. Tudo no lugar e os relógios pararam de novo. Seguindo instruções, Joseph dá corda no relógio da sala. Sidney mal acredita que conseguiram e estão seguros, mas Joseph lembra que devem ficar lá por 14 dias, o que não parece tão difícil. A geladeira está cheia e há discos numa mesa para passar o tempo. No primeiro dia, eles só descansam. Joseph sai para caminhar e inspeciona o chão, enquanto Sidney toma banho e prova vestidos velhos do armário. No segundo dia, fazem o jantar e passam o tempo conversando na varanda durante o dia. Estão planejando como e onde gastarão o saque. Sidney sente falta da filha. Olha sua foto, mas se consola pensando que logo tudo acabará e viverão sem precisar de nada. Examinam retratos na casa e praticam tiro, ambos habilidosos com rifles de mira. Assim, passam 13 dias. Uma noite, Sidney explica ao irmão o valor de certos itens guardados nesta casa estranha, por exemplo. Um Torohug não é barato, mas as pessoas modernas simplesmente não sabem para que serve. De repente, ela muda de falar sobre seu relacionamento como irmãos. O homem sente que nunca lhe deu amor suficiente e sofre, mas Sidney acha que sua vida não foi tão ruim. Afinal, ela tem uma filha. Mesmo assim, o irmão promete fazer tudo para compensá-la. Sidney pergunta sobre a amiga que lhes deu um abrigo mágico, mas Joseph não sabe explicar quem é ela, ou como sua casa funciona. Ele admite que a mulher só lhe deu o caderno por pena. De repente, Sidney lembra dos pais, da mãe e Joseph do pai. Recordam juntos a mãe tocando piano, mas Sidney lembra mais da música num disco de vitrola. Sem saber o título, ela cantarola a melodia e pede a Joseph para levá-la de volta à filha. Finalmente, chega a hora de voltarem para casa. Sidney arruma enquanto Joseph faz as malas e queima o lixo, mas acham a porta da despensa tapada. Numa tábua, palavras entalhadas os direcionam a um velho moinho próximo. Sidney tem um colapso nervoso e corre para o moinho. Seu irmão a alcança e a acalma. Examinam o local e acham bancos de igreja no porão. Logo, a luz da lanterna revela um corpo em decomposição esculpido. É um aviso. Estão presos num loop temporal. Devem assinar se concordarem. Sidney recusa e foge. Desesperada, tenta escapar da casa, mas não vai longe. De repente, passa mal, vomita sangue e vê que não pode sair do perímetro que os retém. Seu irmão a leva de volta a um lugar seguro. Sidney percebe, mas não crê no que está acontecendo. Cai em desespero e chora lembrando da filha. O irmão explica que o corpo no moinho é do conhecido que o deixou se esconder lá. Reconheceu-o pelo relógio, uma relíquia familiar.
O casal se pergunta se alguém os acharia, mas cobriram tão bem seus rastros que não há esperança. Joseph não tem escolha senão assinar o aviso, e um cofre aparece na frente deles. Lembrando do caderno, abre-o, usando os números escritos nele. Dentro há um gravador e uma nota dizendo para falar algo, e fechar a porta para conectar. Joseph faz o indicado, e 1 minuto depois, ao reproduzir, ouve a voz de um estranho. O estranho diz que eles não deveriam estar na fazenda. Ele sabe do dinheiro, e Sidney oferece uma parte para saírem, mas o gravador fica mudo. Joseph acha que estão falando com alguém do futuro. Sidney repete os passos do irmão, abrindo e fechando o cofre. A voz volta, dizendo que quer apagar seus rastros para proteger o equilíbrio delicado dos poderes daqui, mas Joseph percebe que os estranhos devem querer algo deles, senão já os teriam destruído há muito tempo. O estranho explica que só sairão vivos se ficarem na fazenda e matarem um visitante misterioso que virá no futuro. Devem destruir os restos, e então essas pessoas os ajudarão a voltar para o seu tempo. Joseph e Sidney voltam para casa. Sidney checa os armários e a geladeira. De novo, estão cheios de comida e bebida. Ela planeja ficar para monitorar constantemente as abordagens à casa, não perdendo a chegada do visitante. Sidney crê que se estão presos, já estão acabados, mas ainda quer tentar escapar. Joseph sugere um cronograma de vigilância, revezando-se enquanto Sidney serve o álcool. Escondem as armas em vários lugares no pátio e no moinho. Joseph vigia enquanto Sidney vasculha a casa, estudando retratos e fotos antigas nas paredes. Depois trocam, com Sidney inspecionando os terrenos. Quase 1 ano se passa. O irmão e a irmã têm todo o conforto necessário. A geladeira fornece alimentos de forma confiável. Podem manter-se limpos e vivem confortavelmente. Sidney continua examinando jornais, revistas e documentos antigos que encontra na casa. Assiste a transmissões antigas e pratica usando o gancho de touro. E à noite, faz fogueiras. Um dia, ela conta ao irmão sobre fotos no moinho que revelaram que as imagens no saguão não são dos donos originais da fazenda. A história desta terra, trazida por forças misteriosas, abrange eventos até a Guerra da Coreia, em 1955. Depois disso, não há nada, nenhuma prova de que alguém tenha vivido aqui. O oficial naval numa foto morreu aqui na mesma época, supostamente caindo da escada. Ela acha que foi quando chegaram os que se apoderaram do lugar. Com tecnologia avançada, eles modernizaram a casa com luz, aquecimento e até TV. Por algum motivo, usam esse tempo parado, e quando os irmãos entraram, ficaram presos, mas isso não explica tudo. Joseph irrita-se culpando Sidney por tudo, até disposto a responsabilizar os pais. Ele acha que os responsáveis não se importam nada com eles. Estão fazendo isso simplesmente porque podem. Ninguém vem sem convite, então nunca voltarão, ficando para morrer lentamente. Joseph e Sidney brigam. Ele acha que ela descrê e o abandonará, mas logo se reconciliam. Descem as escadas para o saguão. Sidney vê TV. Joseph olha as tatuagens iguais, lembrando a família. A espera se prolonga. Joseph tenta contato novamente, mas o gravador fica mudo. Implora por um sinal, exausto da incerteza, mas a fita está em branco. Um dia, um visitante misterioso aparece na fazenda. Observa Sidney com binóculos. Vai à casa para atirar, mas Joseph o vê e grita para alertar a irmã. A bala erra. Mark, o encapuzado, atira em Joseph, que consegue se abaixar dentro da casa e começam a caçar o visitante, mas ainda não conseguem encontrá-lo. Joseph contorna a casa e tenta alcançar um esconderijo de armas no campo. O estranho atira nele. Joseph volta à casa, onde o homem encapuzado o alcança depois. Sidney ouve música country e vê alguém com um toca-fitas tocando a música da mãe. Joseph se deita aos pés dela. Sidney vai ao campo, há uma discussão e ela se machuca. Esconde-se na casa, se venda e vê que o armário está trancado de novo. Furioso, tenta arrombar a porta, mas um aviso no quadro diz para não fazer isso. No mesmo momento, um cofre aparece no quarto. Enquanto isso, Joseph, com as pernas amarradas, acorda numa igreja. Sidney reabre a conexão segura, insistindo em ir com o irmão. Os estranhos avisam que se arrombar a porta, ambos morrerão. Nesse momento, o visitante vê Joseph tentando pegar sua arma e o golpeia. Um estranho diz que não podem arriscar deixar o visitante escapar. Sidney fala da música da mãe, mas insistem que o visitante não é sua mãe. O visitante, que não consegue falar,
escreve uma nota instruindo Joseph a se comunicar com os estranhos, garantindo que ele e Sidney cumpriram o requisito e mataram o intruso. Sidney está sendo persuadida a revelar tudo sobre o visitante, após o que prometem explicar por que tem certeza de que não é sua mãe. Então, a conexão cai abruptamente. Na igreja, o visitante faz Joseph confirmar a morte do intruso no gravador. Joseph diz que o corpo está fora, que está ferido, e se os estranhos falarem com Sidney, os dois mostrarão o corpo. Sidney recebe essa informação e se prepara para resgatá-lo. Enquanto isso, o visitante por escrito diz a Joseph que busca quem matou sua família. Nesse momento, Sidney faz barulho lá fora e o visitante sai correndo. Um tiroteio começa, e desta vez o visitante foge. Joseph pega sua arma e se liberta enquanto Sidney persegue o estranho até a casa. Brigam e Sidney o fere, derrubando-o, e tenta revelar seu rosto. Lutando, ele remove a máscara e reconhece sua filha adulta, Steph. Enquanto tenta entender, Joseph rompe e atira no visitante. Sidney tenta proteger Steph e a bala a atinge. Enquanto o irmão chora a irmã ferida, Steph escapa pela despensa. Ela fica sozinha. Joseph diz ao estranho no gravador que o visitante se foi, enterra Sidney e, seguindo instruções, espera no moinho. É levado a um lugar desconhecido e encontra o estranho do gravador e uma mulher. Pedem informações do visitante, mas Joseph não sabe nada. Dizem que quebraram regras e serão apagados, lamentando esperar melhor resultado. Joseph implora por uma última chance. Os estranhos concordam e o mandam de volta ao primeiro dia no café. Revela a Sidney que viveu esse ciclo muitas vezes, sem evitar sua morte acidental. Diz que só há um jeito: matá-lo, pegar o dinheiro e voltar para a filha. Sidney atira em Joseph e foge ao ouvir as sirenes da polícia. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que novos conteúdos forem publicados. Assim, você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de tudo que compartilhamos por aqui. Muito obrigado.